E a gente pode aproveitar pra falar de explicação, né? Os filmes do Nolan, no geral, né, tem essa pira. Porque o Nolan tem essa pira meio do roteiro dele, de ficar indo pra cá, indo pra cá, indo pra cá, indo pra cá. E a galera, a Amnésia dele também, enfim, até o Oppenheimer. Até o terceiro Batman tem isso. Até o terceiro Batman. Então, assim, a galera tem essa pira de ficar buscando a explicação dos filmes dele. Mas ele contribui, né? Porque ele faz isso pra filme se tornar um filme enigma real, né? Pra galera engajar na tentativa de explicar. Diferente do Lynch, que é o oposto disso. Ele não quer explicação. Existe uma lógica? Existe. É possível trazer essa lógica? É possível discutir o que significa aquilo tudo? Porque, como a gente disse, é um filme bastante fechadinho. Mas ele não busca isso como o elemento central ou a finalidade do filme. O filme não tem essa finalidade. O Nolan busca isso como fim. Você não precisa entender o Cidade dos Sonhos, tudo que tá acontecendo pra você ter uma experiência boa, sabe? Sim. Você precisa se entregar pra aquelas experiências que as personagens estão vivendo ao longo do filme, é isso. Perfeito. Mas é isso. O Donnie Darko, como você estava dizendo, pra gente entrar agora na lógica do final explicado e tudo mais, né? O Donnie Darko vai ser um desses filmes que entra um pouco nessa pira, né? Você gosta de Donnie Darko? Cara, eu gosto. Eu também. Acho um filme, tipo... É porque é aqueles filmes que o culto faz as pessoas pegarem um ranço. Mas eu acho um filme bem honestinho. Nunca vi mais nada daquele diretor, né? Mas esse eu gosto. O Donnie Darko eu concordo com você. O Donnie Darko, ele é um filme daquela fase de Hollywood que a galera tá descobrindo o cinema, né? Que a gente já discutiu algumas vezes. É aquele tal do Starter Pack. E quando a galera tá nessa fase, Donnie Darko vira um dos maiores filmes já feitos e tudo mais. Olha só. Que filme enigma tem esse paradigma, né? Se é complexo, é bom. Se tem é muito difícil de entender, parece que a pessoa, ela ativa o lugar do cérebro dela assim, caraca, eu consegui entender, então eu tenho QI o suficiente pra isso. Logo, o filme é bom pra caralho. Você que não entendeu, é porque tu não entende de cinema. É um Enem da cinefilia, né? É tipo um Enem da cinefilia. Então, assim, o Donnie Darko tem um pouco disso, dessa jovem cinefilia de buscar uma explicação e meio que reafirmar sua cinefilia porque você entendeu o filme, né? Eu lembro sempre daquela conta que tinha no Twitter, Análise Acertada Pop, tu lembra? Não lembro. Que era só sacaneando criadores de conteúdo de cinema. Aí era tipo, ele pegava fotos de banco de imagem, botava um óculos pra parecer uma pessoa cult e fazia tweets imitando algum criador de conteúdo. Aí tinha Entenda o Donnie Darko, o filme mais complexo de todos os tempos. Tipo, cara, era muito engraçado. Não tem mais, né? Não tem nem mais Twitter, né? Que pena. Que loucura, né? Quando a gente tiver o desencontrão de 25 mil, eu vou revelar a identidade do Análise Acertada Pop, que eu sei quem é. E você conhece a pessoa. Eu conheço, eu sei. Sabe quem é? Agora eu me liguei. Claro. Me liguei. Mas sigamos. Vai começar, né? Ou não? É o quê? Não, deixa quieto. Não entendi. Se eu falar o final da frase, eu vou revelar. Então... Não, vamos revelar. Mas a gente tá chegando perto da segunda... Estamos chegando, né? Estamos batendo 16 mil quase, pô. Quase 16 mil, nossa meta é 25 mil. Acho que a gente já bateu 16, se duvidar. Talvez, estava com 15.800 quando a gente começou o programa, mais ou menos. Então estamos quase aí. Então se inscreve. Se inscreve aí no canal. Deixa o like, inclusive, deixa o like. 193 pessoas aqui ao vivo. Duvido que tem 193 curtidas. Sim, e comenta aí no chat, porque a minha esposa tá aqui pra interagir com vocês. Agora o programa tem uma pessoa exclusivamente pra vocês aqui. E vocês não estão comentando pra puxar a parada. Vamos fazer isso aí acontecer? Mas o Donnie Darko é esse filme, né? É esse filme da reafirmação cinéfila. E aí, só que a parada é que ele... Quando a gente passa dessa fase de cinefilia, é o momento que a gente renega Donnie Darko como um filme terrível, horrível, né? Tem um pouco disso. Mas depois a gente descobre, não, é um bom filme. Não é exatamente o melhor dos filmes já feitos. Nem o mais complexo. Nem o mais complexo, nada disso. Mas tem coisa ali. É porque quando você faz um filme deliberadamente confuso, que não segue uma cronologia, ou que os acontecimentos não se conectam, as pessoas vão achar complexo, mas ele não é necessariamente complexo. Às vezes ele só é confuso mesmo, sabe? E não só vai achar complexo, como vai ativar um ímpeto pela interpretação. Sim. Né? Que é a parada que a Susan Sontag busca no texto dela, contra-interpretação. É como, sobretudo na modernidade, se intensifica o processo de busca pela interpretação das coisas, né? Que ela diz que começa já lá desde Platão, com a teoria mimética e tudo mais, mas que no modernismo se intensifica essa busca pela interpretação ao ponto de não conseguirmos ter mais contato com o original. Sim. Eu acho... E aqui é uma revelação, tá? Porque o texto da Susan Sontag,
É um baita de um texto, importantíssimo. Um dos mais importantes textos, sobretudo para quem quer começar a escrever, para crítico. Mas, entretanto, todavia, eu, Felipe, acho um texto um tanto idealista. Eu também acho. Leitura crítica, né? Leitura crítica. Então, assim, é importante ler, mas eu considero um tanto idealista. É porque eu acho muito fácil também esse texto ser usado pra pessoa, tipo, então não vou estudar nada. O importante é o que eu tô sentindo do filme e não quero entender nada. E aí que tá a parada, porque a Susan Sontag é uma autora pós-moderna. Né? E sendo uma autora pós-moderna, ela tem essa tendência pela relativização. Sim. Então, assim, a gente aqui costumeiramente fala, é importante que a gente leve em consideração os nossos sentimentos, a nossa experiência, na nossa abordagem crítica. É muito importante. Mas isso não basta por si só. Porque senão só viram um bando de palavras ao vento. Sim. Então, assim, é importante que você consiga racionalizar, digamos assim, a sua experiência. Mas é bom também a gente contextualizar, né? Porque é um ensaio dos anos 70, né? Sim. Então pegou ali o finalzinho, finalzinho não, mas talvez o auge da nova Hollywood, que era um momento de filmes que eles eram um pouco mais dúbios, às vezes o final não explicava uma coisa diretamente. Então existia muito esse ímpeto de explicar as coisas. Então é um texto um pouco reativo a esse movimento, sabe? Botando no contexto histórico. Sim, mas também é um texto que está inserido dentro dessa lógica também desses autores pós-modernos que surgem nesse momento. Sim, sim. E que renegam... E assim, o cinema também está relacionado a isso, então muito por isso acontece esse tipo de reação da Susan Sontag a esses filmes. Mas... É porque talvez hoje ela pensasse outra coisa, escrevesse outro ensaio. Não sei. Porque, por exemplo, tava falando disso com um amigo ontem. Eu amo o Bazan, tá? Provavelmente meu teórico favorito. Sim. Mas eu acho que ele adoraria Speed Racer. Das Wachowski. Eu acho que não sei. Eu acho que ele vê novas possibilidades na comunicação, no mundo, na tecnologia. Eu acho que ele ia gostar do Speed Racer. Eu acho que Cara, muita gente vai me crucificar por isso. Foda-se. Eu acho que ele ia adorar Kiarostami. Eu acho que a pegada ia ser o Kiarostami. Com certeza ia, com certeza ia. Não seria Speed Racer, não. Eu acho que o Bazan ia estar meio que se revirando no túmulo hoje. É real, assim. Hoje sim, mas em 2005 com Speed Racer, não sei. 2005, 2008, por aí. Não sei, cara. Porque o que a gente vê hoje Eu sei que tudo que ele escreveu é oposto ao Speed Racer. É oposto. Eu sei disso. Eu não digo nem só sobre o Speed Racer. Eu digo que o cinema de hoje é o cinema da pós-verdade. Sim. É o cinema que nega a verdade. E, portanto, nega o que o Bazan tá falando, tá ligado? Porque o Bazan, ele é um autor moderno. Sim, sim. E, portanto, um autor que não nega a verdade. Ele reafirma a verdade. A verdade é um valor absoluto para ele. E é justamente o que os pós-modernos negam. Negam a verdade como um valor absoluto. Sabe? E aí passam a relativizar as coisas. E aí que eu acho que o texto da Susan Sontag é um tanto idealista. Porque ela vai nessa direção de ser contra a interpretação, como ela bem disse, e que eu acho muito importante para que o crítico tenha essa noção de que a crítica ela não é uma interpretação do filme, é uma ideia sobre ele, e, portanto, levar em consideração a sua experiência e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo que ela busca essa lógica do contra-interpretação, sempre parece uma desconstrução pela desconstrução. Ou seja, destruir as ideias sólidas e não pôr nada no lugar. Sabe? É só desconstruir. E a prova disso é que durante o texto dela, ela faz uma espécie de regressão de pulsão de morte que é meio louca. Porque ela começa falando assim, somos contra a interpretação. Eu tô fazendo aqui, falando de maneira, né? É lógico que não tá assim, somos contra a interpretação. Acho que mais ou menos um texto de 50 páginas. Não é exatamente assim que ela tá falando. Mas somos contra a interpretação por causa disso. No texto dela, ela desenvolve. Que lá em Platão começa a partir da teoria mimética, isso tudo. A gente tem que voltar ao momento onde as coisas não eram assim antes de Platão. Meu amigo, não era assim. Sabe, não era. Ela tá querendo voltar para um momento que nunca existiu. É pré-história, praticamente. Sim. É um momento que nunca existiu. É a pulsão de morte, aquela parada. Antes era melhor, antes era melhor, antes era melhor. Quando você vai ver o antes, é quando tu não nasceu, quando tu tá morto. Sabe? Então, e ela vai dar o exemplo lá das explicações divinas, né? Dos mitos, que a partir de... Ela chega a falar de arte no Egito Antigo? Não lembro. Não, acho que não. Não que eu lembre agora, não tô com isso na cabeça. Mas ela vai dizer que a partir da teoria mimética, até mesmo as explicações dos mitos gregos passam a buscar uma explicação sobre esses mitos, né? Então,
os raios que caem dos céus, na verdade, significam isso, isso e isso, que a gente deveria voltar para o momento anterior, onde não necessariamente a gente busca essa explicação. Mas é legal porque a gente acaba entendendo um pouco como é que funcionavam os códigos éticos e morais da época, sabe? Sim. O cara tá vendo uma tempestade de raios, que é um negócio inconcebível. A explicação que ele tem no momento é Deus. E se forma, assim, um mito na sociedade, pô. Sim. Não, então, mas é esse momento pré-mimético. Ela vai dizer que a partir desse momento mimético, a partir de Platão, essa explicação começa a ser necessária pela busca dessa racionalidade e tudo mais. E a gente perde esse valor do mito, segundo a Susan Sontag. Só que o que eu acho é justamente isso. Eu acho que é idealista, porque esse momento em que ela busca do valor pré-mimético não existe. Essa busca por essa explicação, por essa interpretação, caverna, né? Não é real, sabe? É um pouco desse idealismo que eu acho que ela vai caindo ali. Enfim. Sobre explicar filme. Sobre explicar filme, assim... Cara, tem uma fala que eu gosto muito, que é um texto, eu acho que é uma reportagem, um livro, enfim, eu só li o trecho, sobre a produção do Outro Lado do Vento, do Orson Welles. Aí tem uma história de um cara que estavam filmando uma cena dentro de um ônibus e tinha uma cruz vermelha dentro do ônibus. Aí um cara da equipe chegou e começou a tirar a cruz, porque não tinha nada a ver com o cenário. Aí o Orson Welles falou, não, deixa essa porra aí. Por quê? Porque a idiota da Pauline Kael vai ver isso no filme e vai escrever 50 laudas explicando o significado da cruz vermelha. E é isso, sabe? Às vezes a gente fica hiper pensando e racionalizando as coisas no filme e às vezes não é nada. Sim. Às vezes não foi nem planejado pelo diretor. Claro, o bom diretor tá pensando tudo que tá acontecendo no plano. Sim. Mas não necessariamente aquilo tem uma relevância, um significado, sabe? Sim. Mas e aí também é importante dizer que, assim, o Orson Welles, ele tinha essa coisa com a Pauline Kael, muitas vezes de forma correta, mas até nessa história da cruz eu acho interessante perceber que, assim, se a Pauline Kael quisesse encontrar um motivo para aquela... Ela pode sim, com certeza, porque não existe uma verdade sobre o filme. Isso é uma coisa importante, né, que até vai ser o quadro que a gente vai puxar daqui a pouco, porque não há uma verdade, não, quer dizer, existe uma verdade, mas, porque eu não sou pós-moderno. Não existe uma verdade definitiva, tipo, o filme é isso e acabou. Não existe não existe um motor único pro filme, mas não existe uma forma certa de se ver um filme. Essa é a palavra que eu queria buscar, não a verdade. Verdade é outra coisa. Não existe uma forma certa de ver, mas existe forma errada. Ah, com certeza. Eu acho que todo filme ele tem um raio ali. Um raio em volta dele, assim, que são o que as imagens e o texto estão dizendo, o que os sons estão dizendo. E dentro daquele raio há várias interpretações possíveis. Sim. Assim, se a sua interpretação não tem nenhuma sustentação com o que as imagens estão dizendo, aí mesmo você tá viajando na batatinha, sabe? Vai para analista, vai para terapia, amigo. Sim. Mas se tem sustentação e você defende bem com argumentos, tá bom, sua tese é válida sobre o filme. É isso, tem que sustentar a parada com aquilo que tá sendo mostrado. Exato. E eu acho que também depende muito de quem tá vendo o filme, né? Das vivências daquela pessoa. Lógico. Exatamente, isso é importantíssimo. Perfeito. É importantíssimo que a gente tenha o contexto do que é a pessoa e como essa pessoa vai experimentar o filme. Isso vai ser preponderante para qualquer análise fílmica, na verdade, né? Sim. Eu acho que é até arrogante alguém querer explicar e fazer da sua explicação uma coisa só de verdade absoluta. Essa é a parada, porque isso é uma coisa muito importante. Quando eu digo que a verdade existe, é porque ela tá lá. A grande questão é a gente ter a compreensão de que a nossa racionalidade nem sempre compreende os caminhos para chegar até ela. Então é aquela parada do mito de Zenão, da flecha de Zenão, onde você atira a flecha, onde Zenão atira a flecha em direção ao alvo, mas quanto mais próximo a flecha está do alvo, mais longe o alvo fica da flecha. Então assim, com mais a gente vai entrando no filme, mais perto a gente está da verdade dele, mas mais longe a gente fica dela também. Então, a verdade está ali. A verdade é o filme. O filme é a verdade. O filme é a manifestação concreta da verdade. Mas como a gente vai acessar essa verdade é a flecha de Zenão. Quanto mais perto da verdade a gente está, mais longe dela a gente fica. Essa que é a grande parada que a gente precisa ter em mente, assim, sobre essa lógica da interpretação, né? E aí, na questão do Orson Welles que você trouxe, o que eu acho muito interessante é justamente isso. É possível buscar interpretações sobre a cruz. Até porque que o diretor não pensou. Independente do que ele pense, quando o filme é lançado, o filme não é mais dele. É isso. E acabou. É isso. E aí que eu acho que a grande sacada do Lynch. Ele lança o filme, ele pensou no filme. Ele controlou o filme dele. A gente tava falando que o Cidade de Sonhos é um filme, apesar de misterioso, apesar de ser complexo, ele é fechado, conciso. Então, assim, só que o Lynch, ele compreende, assim, lancei a obra no mundo, não cabe mais a mim explicar. Eu já fiz tudo o que era possível. Quando eu realizei o filme, eu já fiz tudo o que eu precisava fazer. Agora é com vocês, meus amigos.
vai fundo. Vai fundo. Não cabe a mim, enquanto diretor, e não cabe a nós, enquanto críticos, dar a resposta sobre o filme, porque significa dar um motor único pra história. E acho que você explicar ou dar a resposta sobre o filme é você dar um ponto final. E o trabalho do crítico é só expandir a discussão. Sim. Não é dizer, esse filme é bom e acabou. Não, vou dar mais ideias, levantar mais teses para as pessoas discutirem e formar a opinião delas. E é isso. Sim, perfeito. Então, finais explicados, Matheus. Sou contra. Busquem final explicado ou não? Não. Vocês aí assistiram a Cidade dos Sonhos e vocês foram buscar final explicado na internet, eu sei, né? Cara, troca ideia com um amigo, vê o filme de novo. Mas esse é um ímpeto. A galera vê esses filmes mais misteriosos, mais... Mas é tão sem graça. Eu também acho. Você vai pegar a resposta fechada e pronto, acabou. Você tá importando a opinião da outra pessoa. Sim. E aí é essa parada. Quando você busca explicação, você tá lidando com essa explicação com uma verdade absoluta sobre o filme. Uhum. Mas só que aquele negócio. Essas explicações não é muito uma pessoa que tá começando nesse mundo da cinefilia e que quer justificar os seus anseios. Mas mesmo assim porque é ruim. Por exemplo, eu não sou cinéfila. Uhum. Eu não vou parar pra ficar pesquisando isso. Eu aceito muito mais a premissa do que o filme tá me dando ali naquela hora, o que eu tô, né? O que tá ali de frente pra mim, do que ficar pesquisando. Acho que vai muito de você tá sendo inicial ali na cinefilia. Mas se o cara tá querendo entrar na cinefilia, ele viu o filme e não entendeu. Beleza, vê outros filmes, passa um tempo, vê outros filmes do Lynch. Daqui a, 6 meses, vê o filme de novo. Você vai, com certeza, vai entender mais coisa. Sim. Ainda não entendeu? Beleza, vê outros filmes, estuda mais, estuda um pouco de teoria, lê outras coisas. Daqui a um ano, vê o filme de novo. Uma hora você vai pegar alguma coisa. E às vezes tem filmes que você não vai entender nunca. Eu nunca entendi da vida. O Espelho é feito pra você não entender muita coisa dele, o Espelho Tarkovsky, sabe? E é um filmaço do caralho. É um filme muito mais sobre essa constante reinvenção da imagem no filme, né? Tem gente aqui falando que realmente viu. Não, isso aí já é. É essa parada. Tem filmes que são complexos o suficiente que nos trazem aquela vontade quase que impetuosa de buscar explicação. Sim. Né? Mas evitem. Mas é isso que você falou é importante. Nem sempre é sobre entender. Uhum. Né? E assim, são inúmeros os casos de filmes que a gente assiste e a gente não sabe exatamente o porquê, mas a gente gosta. Eu acho legal a gente entender o que a gente sente, não o que o filme tá dizendo. Exatamente. Por que eu tô me sentindo... O que a imagem despertou em mim pra eu sentir isso, sabe? Como é que essa imagem tá falando comigo? Isso é muito mais interessante. Mas com cuidado para não cair na relativização do filme, sim, né? Sim. Novamente, dentro de um raio de interpretação ali do que as imagens estão possibilitando você interpretar sobre o filme. Pra ser conciso o suficiente pra vocês continuar falando sobre o filme e não sobre outra coisa. E vários momentos da vida você vai ver aquele filme de formas diferentes também, né? Com certeza. Porque tudo, até mesmo a nossa experiência com o filme, está relacionada com o contexto. Sim. Né? Com o contexto histórico que estamos assistindo. Assistir Cidade de Sonhos na virada do milênio é completamente diferente de assistir Cidade de Sonhos hoje. Outra coisa. Eu fui ver no cinema na década passada só, sabe? Porra. Caralho, viu no cinema, hein? Foi do caralho, foi do caralho. Vi com o Wallace, que é o nosso convidado da semana que vem. Porra, foda. Mas é isso. O tempo que a gente está assistindo muda. O lugar onde a gente está assistindo muda e até mesmo o nosso humor. Isso é uma coisa que me perguntam muito. Faz diferença assistir bem-humorado ou mal-humorado? Lógico que faz. Muita diferença. Com certeza.